Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Dorival Fagundes, aqui do canal Para Além da Academia, e hoje nós vamos entrevistar um amigo, companheiro, pesquisador, né, aí do Direito do Trabalho, certo? No Marcos Aragão. Nós fizemos o nosso mestrado juntos na PUC, né, mestrado de Direito Constitucional e Teoria do Estado, e aí foi a partir disso que eu conheci o professor e pesquisador Marcos. E hoje nós vamos discutir um pouco aí da sua dissertação de mestrado, uma excelente dissertação, inclusive, cujo título é Lesões extrapatrimoniais na reforma trabalhista, uma análise interseccional. Então, Marcos, seja muito bem-vindo. Pode aí fazer suas considerações iniciais. Se você quiser se apresentar, falar mais um pouquinho de você, fique à vontade. Boa tarde a todas e todos que eventualmente assistam. Obrigado, Dorival, pelo convite. Sempre um colega que incentiva, gentil, e foi uma grande alegria ter você como companheiro ali no mestrado e sempre bom continuar conversando. Meu nome é Marcos Aragão Couto Oliveira. Sou formado em Direito na PUC, fiz mestrado lá, como você comentou. Curiosidade, antes eu fiz alguns anos de economia na FRJ, não deu muito certo. Eu adorava economia política, mas a matemática não entrava na minha cabeça. E talvez justamente por esse tempo na economia, o tema do trabalho, o mundo do trabalho sempre foi importante para mim. Então, acabei chegando lá de alguma forma ou outra. Fala mais alguma coisa ou só essa parte mais profissional mesmo? Se você quiser falar alguma inserção, algum grupo de pesquisa que você esteve ou está fazendo. Com certeza. Eu fiz, entrando no direito na PUC, felizmente peguei uma época ali no início, entrei em 2011, era uma época que a gente ainda tinha muita bolsa de pesquisa. Tive a felicidade de fazer 3 anos de PIBIC remunerado. Comecei no direito civil, fui para a teoria do direito e finalmente cheguei no gênero, no grupo orientado e coordenado pela professora Marcianina e a professora Adriana Vidal, chamado Gênero, Democracia e Direito. É um grupo que eu acho que já vai completar 11 ou 12 anos agora. Completou 10 anos quando a gente estava terminando nosso mestrado. Que verdade. E isso acabou basilando muito minhas pesquisas para o final da faculdade e o mestrado todo. Me levando para estudar a violência doméstica, porém, uma das coisas que eu fiz também durante a faculdade que me tocou muito foi um estágio no Ministério Público do Trabalho, onde eu fiquei justamente no núcleo de combate à discriminação. Lá internamente apelidado como grupo do assédio moral, porque enorme parte das ações eram desse conteúdo. O que acabou já me despertando esse interesse, e felizmente no mestrado eu tive a possibilidade de estudar isso mais a fundo. Não dos termos que eu gostaria, porque teve a reforma no meio, mas isso a gente vai conversando ao longo das suas perguntas. Exatamente. Fora isso, atualmente eu recentemente me juntei ao grupo coordenado pelo professor e também procurador lá do Ministério Público do Trabalho, professor Rodrigo Carelli, da Faculdade Nacional de Direito. E lá temos discutido bastante as influências das novas tecnologias, das mudanças no mundo do trabalho. Inclusive, a gente está alimentando um blog. Os meus 2 grupos têm blog. Depois eu até mando para você os links, caso você queira deixar disponível. Tem umas contribuições legais que a gente tenta alimentar, principalmente o do grupo do professor Carelli. Como a questão do trabalho está muito em evidência, a gente tem tentado produzir algumas coisas sobre o tema. Interessante. Até produzindo via blog é até uma forma de fazer com que esse conteúdo chegue a outros públicos, um público mais abrangente. Então, com certeza. Uma das decisões que a gente teve no Judiciário aqui da Justiça do Trabalho recentemente, sobre o Uber, se eu não me engano, a gente fez uma versão traduzida no blog com comentários. A gente traduziu para o inglês. E assim, rodou o mundo inteiro, impressionante o potencial de um blog, sem nenhuma promoção de internet, a gente não pagou, uma coisa super ali, nossa mesmo, e foi parar em vários países. Então, não é para se subestimar essas plataformas. Assim como isso que você está fazendo, eu acho muito legal. Exato. É um pouco dessa ideia mesmo, da gente compartilhar um conhecimento técnico, né,
científico, com rigor de pesquisa, né, que tem método, para um público mais abrangente, né? Afinal, também a ciência está sofrendo um ataque no mundo inteiro, particularmente no Brasil, né? Então, esses tempos aí razoavelmente estranhos, né, para ser até eufêmico, nos convida aí a estar testando outros métodos, né, a estar testando outros tipos de comunicação. Então essa também é um pouco a proposta do canal. Né? Então, Marcos, uma alegria, uma felicidade tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, obrigado pela presença. E aí, acho que um pouco da sua trajetória aí, já até começa a responder uma primeira questão proposta, nossa, que é de onde surgiu a ideia, né, de você unir o direito do trabalho, né, o estudo do direito do trabalho, com uma epistemologia feminista, né, especificamente com a teoria da interseccionalidade e também da colonialidade. Né? Beleza. Como eu já comentei, né, eu já fazia parte, primeiro, como voluntário nesse grupo Gênero, Democracia e Direito. E naquela época, 2011, 2012, foi o grande início do boom do feminismo no Brasil, né? Junto com o aumento das redes sociais. Passou de ser uma coisa bem desconhecida ou até tabu dentro do mundo acadêmico para algo discutido e para algo agora que todo mundo tem que saber um pouquinho, no mínimo. E também foi uma época que os grupos passaram a estudar formas que na época não eram hegemônicas do feminismo. A gente saiu das teorias muito clássicas, muito brancas e muito liberais do feminismo e passamos a estudar mais profundamente outras fontes. E uma que ganhou destaque foi fonte do feminismo negro, principalmente o feminismo negro estadunidense. E uma das grandes bandeiras era a tal da interseccionalidade. Na época eu ainda estava iniciando nisso, eu já tinha lido o que era considerado na época aqui no Brasil o núcleo disso, muito nos trabalhos da Crenshaw, que é uma professora de direito lá dos Estados Unidos. E eu entrei para o Ministério Público do Trabalho. E eu sentia que eles tinham uma atuação que era muito parecida, porém o termo e a prática acadêmica não tinha chegado lá ainda. Eu, felizmente, tive um procurador que foi um chefe sensacional para mim. Ele trabalhava diretamente comigo, o procurador Arthur Rodrigues. E ele me incentivava muito a criar teses e conversar com ele sobre o assunto. Inclusive, através de conversa sobre interseccionalidade, a gente conseguiu ajudar os inquéritos a reconhecer algumas formas de violência que antes podiam passar batidas. Então, desde lá, eu pensei, cara, tem coisa aí. Acabou que para o final da faculdade eu acabei indo mais para violência doméstica, na minha monografia, mas na dissertação eu planejava voltar com esse tema, porque realmente era algo que exigia mais dedicação do que uma monografia. Principalmente aquele monografia de final de direito, com OAB, com tudo. Na época eu fazia centro acadêmico, umas coisas assim, o tempo era curto. No mestrado, felizmente, eu consegui. Só que, durante o mestrado também, você estava comigo, a gente passou pelo processo de reforma da lei trabalhista, o que me fez trocar o tema que era para ser uma discussão, ou um estudo de caso, ou um estudo mais teórico sobre o que era o assédio moral, e virou uma discussão mais sobre o próprio texto da lei e também sobre o sistema de opressão, já usando umas teorias da decolonialidade, um produto do amadurecimento nosso no mestrado, né? Ou seja, você escreveu ali no calor do momento, né? Não, assim, minha orientadora, Marcelina, ela perguntou várias vezes, Marcos, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu não recomendo, inclusive. Espera a poeira baixar, espera ver como é que vai dar, a gente faz uma análise de caso. Eu falei, tá, eu posso até fazer isso no futuro, mas eu acho que a gente precisa falar disso agora sim, porque o procedimento de como é que a lei foi criada é importante e isso precisa ser comentado. Aí ela topou, super me defendeu e acabou saindo no trabalho. Mas foi, assim, de vez em quando eu pensava, cara, tudo que eu escrevi foi embora. Isso foi uma das razões da dissertação ter ficado muito teórica, porque se eu ficasse focando no texto legal, tinha toda a chance de no mês seguinte minha dissertação estar obsoleta. Sim, sim. E acho que, na verdade, sua escolha foi bem inteligente, né? Por priorizar a parte teórica, né? Justamente para dar uma robustez, né? No método, na teoria em que você estava analisando, e que serve, na verdade, não vai ser, que serve para analisar
as outras transformações que o direito do trabalho sofreu e vem sofrendo, né? Então, Sim. acho que você foi muito inteligente, enfim, já agora com menos calor, né? Com a poeira já um pouco mais abaixada com relação à reforma de 2016, né? Não que Outras poeiras. questão, a gente consegue perceber a atualidade do trabalho. Então, que, é, que é importante, interessante e ganha assim, uma análise mais contextual e mais na fonte, né? Mais na causa, você trazer essas teorias para ler, analisar e discutir o direito do trabalho. Né? Então, realmente muito bom. E como que se deu aí o processo de escolha do seu marco teórico metodológico? Então, As foram, autoras que você escolheu, os autores que você utilizou, como foi isso? então, foram dois grandes núcleos. O primeiro foi o meu grupo de Democracia e Direito, que também tem uma matéria na pós-graduação que eu já frequentava desde a época da minha graduação, porque como PIBIC, que era a matéria Gênero e Raça do mestrado, com a professora Marcianina de Bernardes e com a professora Tula Pires. Você, se não me engano, você fez essa matéria também, não fez? Essa matéria é excelente. Pois é. Essa matéria é muito excelente, muito desafiadora. E lá a gente não só estudou interseccionalidade, como a gente partiu mais forte mesmo para decolonialidade, pós-colonialismo, estudos subalternos. Então tudo isso já estava sendo questionamentos fortes na minha cabeça. Eu até pensei em abandonar a interseccionalidade pelas críticas que a interseccionalidade recebe das teorias decoloniais, porque a interseccionalidade tem ainda um viés muito liberal, epistemológico. Porém, eu estava vendo que no direito do trabalho ainda se quadrava muito bem. Por outro lado, eu fui procurar alguma outra universidade, gostei de fazer matérias fora da PUC durante o nosso curso, e acabei parando na Faculdade Nacional de Direito, e na pós-graduação de lá com a professora Sayonara, matéria de Direito do Trabalho lá, e lá foi apresentada teorias mais dentro da, da discussão do direito do trabalho mesmo. E um deles foi o Alan Supiot, que me impressionou muito, me deu acesso a um vocabulário e ao conceito de corpo, uma visão que eu não tinha pensado antes. E ainda foi super engraçado. Eu fui para Minas Gerais com esse trabalho pronto. Aí era, já falando da interseccionalidade, e o Supior, como eu podia, os dois ao mesmo tempo se batiam muito, mas tinha muito a aprender naquela conversa. Eu estava apresentando o trabalho, apresentei, aí a presidente da mesa, excelente professora, falou: eu vou passar minha vez, porque o colega que está aqui do meu lado fez doutorado com Alan Supior. Nossa, eu fiquei todo envergonhado, né? Mas aí, dali foi muito bom de confirmar um pouco das minhas hipóteses, corrigir algumas outras, peguei o contato e me deu aquela, tá bom, eu cheguei num ponto aí que talvez faça sentido, vamos escrever isso aí. Ou seja, muito assim, da, das descobertas da ligação, né, que você faz entre um europeu, né, do Alain Foucault, que é um francês, com as teorias da decolonialidade, surgiu da participação desse seminário aí, né, nesse congresso. Eu já tinha essas hipóteses e quando eu levei para lá, foram se confirmando e me deu mais segurança. Lá na UFMG tem muitas pessoas que pesquisam direito de trabalho muito bem também, né? Então me deu esse contato que foi interessante. Uhum. Entendi. Inclusive, quem estiver fazendo pós-graduações da vida e tiver a oportunidade de viajar pós-pandemia para fazer esses eventos, eu recomendo fortemente. Ajuda bastante. Uhum. Perfeito, ajuda mesmo, Marcos. Muito bom, muito bom. É, vamos lá, eu tava estruturando aqui umas perguntas, mas aí a partir dessa sua última fala já me deu vontade de fazer uma outra. E, enfim, acho que. Não, vamos seguir aqui. Na hora que chegar o momento da gente incluir uma a partir Perfeito. dessa última fala, aí a gente vai. Né? Então, bora lá. Quais foram os. De certa forma, você já respondeu isso, né? Mas só para ficar bem segmentado aí, quem estiver vendo a entrevista, né? Quais foram os acontecimentos recentes, né? Naquela época, lá em 2016, que demonstraram a gravidade das consequências geradas pela reforma trabalhista, especialmente no que tange aos danos extrapatrimoniais, que é o foco ali, o segmento central, né, da sua análise da reforma trabalhista. E aí, se você também já puder encaixar um pouco
de uma espécie de conceituação, mas, na verdade, uma delimitação de noções acerca do que seja esse dano extra patrimonial seria interessante para pessoas que, por exemplo, não são da área do direito. Uhum. Perfeito. O que aconteceu na época foi a reforma trabalhista, né? Quando a gente entrou no mestrado, começavam as notícias fortes que estava sendo discutida no Congresso Nacional a reforma trabalhista, não que já não tivesse sido discutida antes, já tinha um ano que tinham reuniões públicas com a presença de autoridades, sindicatos, tanto os patronais quanto dos trabalhadores, discutindo a lei trabalhista, porque precisava mudar sim, o mundo do trabalho muda muito rápido. Porém, essa reforma proposta pelo governo Temer ignorava toda essa discussão e fez uma reforma apressada e mal feita. E com algumas missões ideológicas, abertamente ideológicas. Uma delas era dificultar o acesso à justiça do trabalho, e uma que ia muito ao meu encontro era uma ideia de que existe uma indústria de dano moral. Quem advoga ou quem estuda direito sabe que a tese do mero aborrecimento é uma coisa que tem crescido muito e se fala muito disso no direito civil. Onde realmente no consumidor e no civil tem crescido bastante essa defesa, inclusive a própria Ordem dos Advogados tem feito manifestações no sentido contrário, né, que mero aborrecimento tem banalizado o indeferimento ou quantias ridículas de indenizações. Sim. Mas isso no direito do trabalho já aconteceu há um bom tempo. E estava piorando, e sempre foi uma das coisas que perturbou mais os empregadores e era uma das alvos diretos da lei trabalhista. E foi uma das partes que saiu mais mal feita. Não só no sentido ideológico da coisa, de eu não concordo com ela, e eu falo isso com todas as palavras, mas no sentido técnico. Ela é fraca, ela usa vários termos de densidade nula jurídica, interpretação aberta, utiliza o critério de gravidade, do lesão leve, média, grave e gravíssima, que você só encontra isso no direito brasileiro no Código de Trânsito, onde tem cada tipo de multa, já vem ali qual tipo de gravidade ou no direito penal, em alguns tipos de crimes. Também, novamente, muito bem estabelecido o que é o que. No direito do trabalho, na reforma trabalhista, eles pegaram esses termos e não explicaram o que era o que, e tabelaram a indenização do dano moral, algo que não tinha sido feito na nossa legislação, tirando na lei da imprensa, que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal como não recepcionada pela nossa Constituição. Então, assim, ali você tem possíveis inconstitucionalidades, possíveis inconvencionalidades, lembrando que o direito trabalhista é muito regido pelas leis internacionais. Sim. E também uma série de leis assim que simplesmente não fazem sentido. E a gente sabe que lei que não faz sentido cria maior insegurança jurídica, porque cabe na decisão do judiciário. E um judiciário que não teve tempo de discutir essa lei. E um judiciário que também se sentiu atacado pela existência dessa lei. Onde um judiciário que, de certa forma, é dividido. Tem magistrados que são muito a favor da lei, outros que são a favor e vão tentar aplicar ela dentro do possível, enquanto outros membros do judiciário falam que simplesmente não vão aplicar a reforma e vão continuar com a lei antiga. Isso está diminuindo bastante já, mas eram posições da época. Então, mostrou que isso era importante, a discussão ali, porque era um momento histórico que precisava ser registrado dentro da ótica do direito e espero que possa ajudar alguém ainda. Está ainda muito recente, já adiantando um pouco as próximas perguntas. Os tribunais ainda não enfrentaram esse problema tanto quanto os outros na reforma trabalhista. Parece que foi deixado um pouco de lado, talvez por não ser tão visto como tão problemático, mas é uma coisa que ainda está muito no ar. E sua segunda pergunta sobre o que é o dano moral, né? O dano moral, volta nele, é entendido como menos importante do que o dano patrimonial, como se fosse uma inovação da Constituição Federal e uma ideia tipo de você compensar uma dor, uma perda, sempre como uma questão subjetiva. E, na verdade, a gente não está falando disso. Essa questão subjetiva de dor, perda, sofrimento, isso não cabe ao direito, porque o direito não tem como quantificar esse tipo de coisa, não tem como provar esse tipo de coisa, é tudo pessoal. Aí a gente entra na psicologia e não é o papel do direito nesse aspecto, na minha opinião. Porém,
eu sigo a linha da outra professora da casa, que eu acho que você conheceu, que é a Maria Celina Bodan, do Direito Civil. E a obra dela, para mim, ainda é a basilar para esse tema, que é as lesões à dignidade humana. Que ela entende o dano moral não como uma ofensa àquela pessoa específica, ou uma dor gerada àquela dor, à pessoa específica, mas entende como ações lesivas juridicamente relevantes que ofenderam alguma coisa central da nossa sociedade, além do dano patrimonial. Então, ao cometer aquela ação, além de você causar um possível dano material ou um dano de chance, alguém deixou de perder, alguém perdeu uma chance de conseguir um avanço patrimonial ou trabalhar, enfim. Você também causou, aquela sua ofensa pegou tão no cerne do que o nosso sistema jurídico protege, que merecia algum outro tipo de ressarcimento. Que não fosse simplesmente reduzido ao, você não conseguiu trabalhar, quanto você ganharia naquela semana? Ou, sua família perdeu alguém, quanto é que ele te sustentava? É além disso, a gente sabe disso, não precisa do direito para falar disso. É o direito tentando correr atrás de uma necessidade humana da gente proteger bens muito específicos. Bens não, porque eu não gosto dessa palavra. Proteger relações muito específicas. E vem disso. Mas a gente tem essa tradição de botar como se fosse uma coisa secundária, uma coisa menos importante. Nessa separação muito da modernidade de corpo e alma, do racional e do irracional. Eu proponho no meu trabalho justamente que a gente não pode entender o extrapatrimonial e o patrimonial como coisas menos importantes. O extrapatrimonial não pode ser acessório. Eu até admito a da divisão jurídica porque a gente tem que trabalhar dentro do nosso vocabulário e juntar tudo como patrimonial tem risco de confundir as coisas. Sim. Mas não pode entender como um acessório do outro mais importante do que o outro. Mas eu recomendo bastante a leitura do livro da Bodan, ou o artigo delas tem bastante sobre isso, mas entender o dano moral não como um sofrimento individual da pessoa, mas como uma consequência de uma lesão à dignidade humana. Então, por exemplo, você pode causar... Eu posso fazer um ato que lesiona a dignidade humana, e você, porque ou você não se importa comigo, ou você está distraído, você não ficou nem um pouco sofrimento. Isso não quer dizer que minha ação foi menos lesiva. E ao mesmo tempo, eu posso falar alguma coisa razoável, às vezes até um pouco fora do lugar, mas razoável, e você, num momento extremamente sensível, se sentiu ofendido. Mas meu ato não teve uma lesão ali. Então, focar mais no ato e menos na vítima. Também não é uma palavra essencial, muito boa aí, mas focar menos nos sentimentos e mais na ação. É tentar ser menos subjetivo, né? Você ter essa perspectiva do subjetivo. Sim. Entendi. Talvez ajude, né? Então, considerando esse ponto aí que você tocou, né, dessa dualidade, é aí que entra um pouco os seus estudos coloniais, né? Quando você vai lá pegar, por exemplo, o Aníbal Quijano, né? Ele vai destacar aquelas três teses fundantes da modernidade, né? Uma delas é essa ideia de dualidade, né? Que vai se aplicar para os mais diversos setores. Dualidade cultural, dualidade natureza e cultura, certo? Enfim, todas as outras dualidades. Também a questão da própria colonização, né? O ato de colonizar a América foi fundante da modernidade. E qual é o terceiro elemento, o terceiro fator, você lembra? Nesses termos exatamente o que eu botava, precisamente não, mas eu acho que também tem a ligação da própria criação do sistema, do que a gente entende do trabalho na expropriação da América Latina, né? Que a gente considerar que a Europa não só se fundou como identidade a partir do outro, no caso a América Latina e África, Sim. mas também a Revolução Industrial e o capitalismo só foram possíveis pela exploração de bens materiais que eles exploravam da América Latina e do trabalho gratuito na escravidão. Então, considerar como essas coisas são fundantes para o capitalismo, tanto o capitalismo deles na Europa, como aqui no Brasil. Então, são noções importantes, na minha opinião, trazidas pela decolonialidade, no caso aí do Aníbal Quijano, mas é uma posição que pode ser encontrada em alguns outros autores também. Perfeito. É a partir daí que você opera, me parece, lendo o seu trabalho, que você opera uma diferenciação, ou que você começa a abandonar de forma, o pensamento do Alain Chipiot, né? Que é quando você vai
perceber, a partir dessas suas leituras de gênero, né, e da decolonialidade, que aquela tese de que o contrato de trabalho europeu, né, estaria presente em todas as nações do mundo, na verdade não é bem assim, né? Ou está, mas não exatamente da mesma forma, né? Não considerando os mesmos contextos, as mesmas estruturas, né? Justamente porque que na América Latina o negócio se deu um pouco em modo diverso, né? O Alan Supiot, eu acho que ele tem uma pegada ali de pegar a origem do direito e começar a dissecar um pouquinho, volta no direito romano, volta no direito no pré-alemão ali, e ver de onde é que surgiu isso que a gente chama de contrato de trabalho. E ele faz isso muito bem. Inclusive, essa virada sobre utilizar o corpo do trabalhador como objeto de direito do trabalho, para mim foi essencial, nesse sentido de parar com a hipocrisia de que o direito do trabalho controla o tempo do trabalhador, a energia do trabalhador, a produtividade do trabalhador. Não, quem está trabalhando ali é o corpo. Mesmo a gente aqui, eu e você, intelectuais, dentro da academia, nós estamos trabalhando e é o nosso corpo que está trabalhando. Não existe essa diferença entre o mental e o físico. Tudo é o corpo. E o direito do trabalho não surge como uma salvação, nem como uma coisa benéfica. É simplesmente o corpo do trabalhador está ali, e no início da Revolução Industrial, principalmente, mas antes também, o corpo não ia aguentar mesmo. Então, o direito do trabalho ele surge para a proteção para o trabalho e no trabalho. Então, vai ter a redução, ou pelo menos o controle da jornada do trabalho, prevenção, acidente e trabalho como proteções no trabalho. A gente tem que proteger o trabalhador que está ali. E a proteção para o trabalho, que é como é que a gente consegue manter essas pessoas trabalhando também. Aí isso tem o tempo de repouso e tem principalmente o que a gente faz com as pessoas que não conseguem mais trabalhar, seja porque elas estão doentes, seja porque elas ficaram mais velhas, seja porque elas nunca tiveram aptas a trabalhar. E isso que hoje em dia a gente vai chamar de sistema previdenciário, seguridade social, isso acaba se dividindo. O direito tem essa propriedade muito de botar cada uma coisa numa caixinha. Mas tudo isso vem disso, a gente tem que reconhecer quem trabalha é o corpo, e o corpo tem suas limitações. Eu acho que, principalmente agora que a gente está vendo o Covid, isso deixa ainda mais gritante, principalmente no que a gente chama das profissões essenciais, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre correio, lá nos Estados Unidos, e como eles estavam falando, eles se perguntam, nós só fazemos um trabalho essencial ou fazemos um trabalho sacrificial? E isso a gente está falando nos Estados Unidos, o correio que, claro, estão em situações precárias, mas comparado ao que a gente vive no Brasil, não chega nem perto. E quantos os sacrifícios são feitos para manter isso, né? E alguns com proteção do direito do trabalho, outros não, como os entregadores de aplicativos, os informais e tantos outros. Enfim, eu estou saindo numa tangente aqui, desculpa. Não, acho que enfim, a conversa vai tomando esses sentidos, né? Que é importante falar das atualidades. Né? Porque, repetindo uma questão que a gente já colocou, talvez a importância maior do seu trabalho se dê não tanto pela análise da reforma de 2016, né? Mas sim sobre a forma de ler, né? De compreender o direito do trabalho. Porque isso aí de certa forma, perene, né? Pelo menos ainda está perene, então que nos possibilita analisar a reforma de 19, a tentativa da reforma de 2020 agora, né? Tudo que vai acontecendo, né? E aí, pegando um pouco dessa sua fala, a noção de corpo aí parece central, né? Pelo menos dentro do capítulo 1 inteiro, né? O quase todo, e também em parte do 2, ele vai ali estar sempre presente. Né? Foi a partir também do corpo que você conseguiu assim, ter um insight, né? Para perceber a importância do gênero, da raça, da classe, da idade. Conta um pouco para a gente aí desse processo. Eu já falei um pouco de como o Supiot ele faz essa discussão sobre o que é objeto do direito, esse questionamento de transformar tudo em bem, ou seja, tudo é mercantilizável, tudo é trocável, tudo é transferível para uma indenização. E que como o corpo deixa isso muito evidente. Ele também dá um exemplo muito bom que como a personalidade jurídica é uma máscara. A gente dá uma máscara para algo não existe e finge que aquilo ali é uma pessoa.
A personalidade jurídica ali, ela ganha algumas proteções. Ela ganha o direito de contratar como uma pessoa. E mais importante, ela ganha proteções para o corpo dela, o corpo fixo dela, né? Não existe. E uma delas que a gente sabe muito bem, e tem que ter mesmo, não estou falando que essas coisas não tem que ter, mas é recuperação de empresas, o sistema de proteção da falência, e isso tudo tem importância tremenda, porque é através dessas leis que a gente contribui com o pagamento das verbas trabalhistas, no pagamento dos credores, dos tributos. Não estou falando que são coisas que não deveriam existir. Mas é só para lembrar sempre que empresas não existem na natureza. Você vai na árvore e não existe uma empresa. O corpo existe, ele está aqui. Você pode discordar sobre os significados desse corpo, mas ele existe. E ele morre. A empresa ela não existe, então ela não pode morrer. Porém, o direito cria essas ficções e faz parte para a gente conseguir se comunicar e criar normas. Mas é aquilo, quando o empregador morre, quando o empregado morre, ele morre. O máximo que pode, às vezes, o filho ou alguém pode acabar substituindo aquele lugar dele. Mas quando a empresa morre, é o contrário. Se o empregador mesmo, o dono da empresa, hoje em dia é cada vez mais incomum no sistema financeiro pulverizado, mas digamos que exista um dono. Se ele é morto, existe a herança, vai ser transferido para alguém. E se a empresa, por acaso, vai à morte, vai à falência, já que muito recentemente foram os empresários lá no Supremo Tribunal Federal falando que as UTIs das empresas estão acabando e vai ter muito CNPJ morrendo. Então, quando elas morrem, existe todo um processo de fazer isso de forma organizada e, me perdoem, é revertível, já que aquilo nunca existiu, ela pode ser recuperada de alguma forma. O direito pode criar novas empresas enquanto o corpo não é substituível. E isso para mim foi uma pegada dele que eu vou usar pelo resto da minha vida. Porém, ele vai expandindo e ele vai falando nas hipóteses dele de por que o direito do trabalho está fracassando. E uma das hipóteses dele foi o abrangimento de pessoas que antes não eram contempladas e passaram a ser contempladas pelo direito do trabalho. Muito focado também nas pessoas que antes não trabalhavam e agora têm, posições que não eram vistas como trabalhadoras e agora são. E ele culmina falando num pé de página que quando ele fala corpo do trabalhador, ele tem que ser entendido de uma forma neutra, sem idade, sem gênero, sem raça, nem nada. Aí calma aí, você estava perfeito até agora, você estava usando o corpo de uma forma exemplar. Mas aí chega na hora de colorir esse corpo, a gente não vai ignorar isso? Não faz sentido cientificamente. Então, principalmente quando a gente está falando de América Latina. Não que na França também não tenha essas questões, mas assim, são outras. E eu não entendo, não é minha área. Mas aqui no Brasil a gente precisa falar disso. Aí foi essa discussão que eu já comecei a botar a interseccionalidade. E foi daí que surgiu aquele encontro em Minas Gerais que eu te falei, e as pessoas gostaram. E acabou virando minha dissertação. Olha aí, tá vendo, pessoal? A importância das notas de rodapé, né? A partir da nota de rodapé. Mas são muito reveladoras. Exato. E o amigo pesquisador Marcos conseguiu construir uma dissertação. Então, fica aí o lembrete, né, para nós. Muito bom, Marcos. Outra coisa que você vai bater já um pouco mais para frente, já depois de ter discutido as teorias de interseccionalidade, na construção, se não me engano, do último capítulo, né, essa construção, a noção de civilidade que o direito do trabalho, ou que o contrato de direito do trabalho traria. E aí você vai, de certa forma, ali, tensionar essa civilidade. Né? Fala para a gente um pouquinho desse processo. Isso assim, para dando todo o crédito ao Supior, ele trabalha muito a ideia da função civilizadora do direito e ele faz isso de uma forma já muito crítica. Ele não fala isso no sentido que o direito está fazendo a sociedade evoluir nem nada assim. Mas ele trata, muito resumidamente, como o contrato e o direito dão a possibilidade de você firmar confiança de uma forma mais dura e duradoura. Duradoura seria uma boa palavra. Então, nesse sentido, através do direito, através do contrato, a gente conseguiu criar sociedades que antes talvez não fossem possíveis. Mas ele também deixa... E o direito do trabalho seria uma forma civilizatória ele não usa muito capitalismo, mas no mercado, da mercantilização, civilizaria o mercado no sentido de você
dar o mínimo para esses corpos continuarem existindo e continuarem trabalhando, continuar a trabalhar. Então ele é bem crítico nesse sentido, mas ele ainda aposta na civilização através do direito. E eu concordo com ele. O problema é sempre, nós estamos falando de uma civilização europeia. E a gente tem que lembrar que o projeto da colonialidade, o colonizador, ele fez tudo justificar na ideia de que ele levava a civilização para outros lugares. E, primeiro, essa é uma violência. Eu acho que eu não preciso perder muito tempo falando da violência, da colonização e da civilização através da conquista e da expropriação, mas também como foi um processo fracassado. Você não tem como você falar que você pegou os sistemas europeus e jogou aqui no Brasil e funciona tudo direito. É claro que o nosso sistema jurídico tem fontes profundas na Europa e algumas nos Estados Unidos também, mas o direito é orgânico, ele evolui e ele se adapta à nossa situação. Então, essa ideia de civilização lá não funciona aqui. Aí é o que eu estava conversando com você antes. A Lugones, ela fala isso, sobre como o conceito de gênero na América Latina é profundamente diferente do que o da Europa. Porque aqui, antes das escravas serem mulheres, elas ainda eram escravas. Ainda eram propriedade. Então, toda a ideia de reprodução do trabalho doméstico, da possibilidade do trabalho da mulher, não era que nem a mulher europeia que antes tinha uma função basilar na sociedade pré-industrial, e isso foi retirado dela e a população e as mulheres ficaram mais pobres porque roubaram o valor do trabalho delas. Aqui não, as mulheres nunca tiveram essa possibilidade de terem valor do trabalho delas porque elas eram escravas e sempre continuaram a trabalhar, não foram retiradas do trabalho por causa disso. Então, quando a gente vai falar de gênero na América Latina, a gente tem que relacionar com a colonialidade, com o capitalismo, com o racismo, e todos esses critérios também vão se relacionando e construindo uma coisa daquele lugar. Como também eu estava conversando com você, isso também faz a gente pensar. Eu não posso falar sobre as novas formas de trabalho via aplicativo usando o Rio de Janeiro e São Paulo para falar do Brasil inteiro. São temas importantes, com certeza, mas vamos localizar. A gente está falando aqui de grandes metrópoles da América Latina, o que é muito diferente do resto do Brasil. Então, localizando esses conceitos todos, essas situações, eu acho que a gente consegue fazer uma análise mais responsável. E foi o que eu propus fazer, essa crítica já à aplicação sem questionamento de pensamentos do Norte. Uma coisa que eu até faço em relação à interseccionalidade também, que é uma ideia que vem dos Estados Unidos, e a gente tem que repensar, aplicá-la aqui no Brasil. Perfeito. Pegando então o ganchinho dessa última pergunta aí, desse último comentário da sua resposta, você vai trazer algumas autoras que vão questionar, né, como por exemplo a Lugones, a ideia de interseccionalidade, né? Tratando especificamente, por exemplo, de que ele seria mais liberal, né? Que teria uma vertente mais liberal e também muito aplicável ao âmbito jurídico, né? Ao mundo do direito, né? E aí foi por conta desses dois fatores, já que você está trabalhando no direito, e o direito é essencialmente liberal, que você utilizou a teoria da interseccionalidade para trabalhar? A teoria, o termo interseccionalidade ganha fama no final dos anos 80 e início dos anos 90, com o trabalho da professora Kimberly Crenshaw, que é uma jurista estadunidense, onde ela utilizou tradições de dezenas de anos dos movimentos negros, principalmente das mulheres negras, e fez questionamentos, principalmente usando estudos de casos de decisões nos Estados Unidos, onde ela questiona, por exemplo, uma cidade onde tem uma empresa que reúne grande parte dos empregos daquela cidade, que é uma cidade pequena. A cidade contratava homens negros e contratava mulheres brancas. Pelo ato de não discriminação dos Estados Unidos, você não podia discriminar por raça nem por gênero. As mulheres negras não eram contratadas e ficavam desempregadas nessa cidade. Elas entraram com uma ação e o judiciário falou que não existia discriminação ali, porque mulheres brancas eram contratadas e homens negros eram contratados, e a categoria mulheres negras não era protegida pelo Civil Acts Right. Então, ela tem várias análises de decisões, também sobre representação sindicalizada. As mulheres podem representar os homens, o judiciário fala que não.
ou as mulheres podem criar um sindicato delas, também várias discussões sobre isso, e ela usa essas decisões jurídicas para discutir encontros, intersecções entre raça, gênero e classe, e ela usa o termo interseccionalidade aí como conceito. E ficou muito famoso, principalmente foi expandindo, e ficou muito na conta da Kimberly Crenshaw o termo da interseccionalidade, o que não é justo nem com ela, nem com as pessoas que vieram antes. Então, eu fiz bastante certeza no meu trabalho de explorar um pouco disso, com inúmeras outras autoras que trabalhavam com esses critérios antes, só que sem o nome da interseccionalidade. Realmente, às vezes ficava meio cheio, assim, né, de falar, né, intersecções de raça, gênero. O texto da Audre Lorde é fantástico. Idade, raça, gênero e classe. É mais completo, mas também é pior de ficar repetindo. Então eu faço essa questão de mostrar no meu trabalho que a interseccionalidade, ela tem uma história muito profunda, muito ligada com o movimento de direitos civis. Aí eu estou pegando um pouco da base dos Estados Unidos, mas se a gente for pegar aí retroagindo, né, porque tivemos muitas outras autoras que escreveram muito antes da Kimberly Crenshaw e falavam disso, e muitas não nos Estados Unidos. Você demonstrou interesse sobre o livro essa ponte que é chamada Minhas Costas, que são elas foram categorizadas como mexicanas, eram mulheres de proveniência mexicana que moravam nos Estados Unidos. Elas são consideradas fontes da interseccionalidade. A autora Audre Lorde, também ela é metade estadunidense, metade caribenha, se não me engano. Ela é vista como fonte. E se você pensar, temos brasileiras também. A própria professora da PUC-Rio, que foi diretora do Departamento de Ciências Sociais, se eu não me engano, Lélia. E a gente tem que respeitar esses escritos, ver essas fontes. E justamente, por exemplo, temos a Lélia. A Lélia parece ser uma fonte melhor para a gente falar de Brasil do que as estadunidenses. Infelizmente, a Lélia passou já faz muito tempo, então os textos delas também não são... a gente não tem a felicidade de ler o que ela escreveria hoje em dia. Mas ainda são incrivelmente reveladores, principalmente quando a gente está falando do trabalho das mulheres negras, que são condições que se mantêm no Brasil décadas após décadas. Recomendo também, lançou recentemente, durante acho que o nosso mestrado, a coletânea Primavera para Rosas Negras, de textos dela, que são leituras profundas e necessárias. E sobre essa adaptação da interseccionalidade ao direito, porque, primeiro, tem esses textos muito jurídicos, né, que foram propagadores dessa teoria, e ela questiona o sistema, mas ela ainda trabalha dentro do sistema. A gente ainda está falando aí de como o direito ou qualquer outra área de conhecimento pode utilizar o encontro, a multiplicação e as intersecções desses sistemas de opressão para chegar a algum ponto. Já teorias decoloniais, aí, o que eu citei brevemente na minha dissertação, a crítica da Ruth Curiel, professora muito essencial, acho que recomendo o trabalho dela. Ela fala que a interseccionalidade acaba estabilizando um pouco o que quer dizer gênero, o que quer dizer raça, o que quer dizer sexo, como critérios fixos, que eles misturados fazem uma porção diferente, mas ingredientes ainda fixos. A decolonialidade, a Ruth Curiel sendo um exemplo disso, vem questionando, gente, o que a gente considera de gênero também é construído pelo que a gente fala de raça. E tudo isso não são ingredientes fixos, vão depender da situação também. Então, existem essas críticas, e essas críticas também vêm de teorias e discussões políticas que procuram desestabilizar bem mais o sistema do que o direito permite, na minha opinião. O que para mim não é um problema. Eu e você somos do direito, e a gente faz a nossa parte,